Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e na aula de hoje a gente vai aprender a organizar as fórmulas, organizar as medidas que a gente cria aqui dentro do Power BI. Porque quando a gente começa a criar muita fórmula, começa a ficar muita informação, fica muito desorganizado, a gente não sabe se encontrar aqui. Então na aula de hoje você vai aprender a organizar suas medidas, suas fórmulas de um jeito impecável, literalmente aqui no Power BI, beleza? Então, antes da gente começar, não esquece de aqui embaixo, ó, baixar o arquivo da aula que está na descrição do vídeo e na descrição do vídeo também vai ter um mini curso para você de fórmulas DAX, mini curso para você dominar várias fórmulas do Power BI, beleza? E claro, outra coisa aqui para fortalecer nossa amizade, já deixa o like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer e chegar em cada vez mais pessoas. Quando você deixa o like, o YouTube entende que é um vídeo maneiro e distribui para mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI para você, beleza? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. É o seguinte, a gente tem aqui um arquivo na nossa base de dados, um arquivo com atendimentos de clientes feitos em restaurante. Então, por exemplo, só primeiro para a gente começar, repare que o atendimento ele não está em ordem certinha, não está no número atendimento 1, 2, 3, então eu vou colocar ele na ordem aqui, clicando na setinha para baixo do atendimento e indo lá na primeira opção, classificar em ordem crescente. Então aqui a gente tem atendimentos feitos, clientes, quanto que cada cliente gastou, quem foi o atendente. E aí, a gente tem várias fórmulas que foram feitas. Então, por exemplo, a gente tem uma fórmula aqui de faturamento, que é uma fórmula que somou todo o valor gasto, então quanto que o restaurante faturou, a gente tem o ticket médio, a gente tem aqui a quantidade de clientes diferentes que a gente tem o número de atendimentos, então várias fórmulas que já estão prontas aqui, que inclusive eu fiz numa live todas essas fórmulas, então se você ficar até o finalzinho da aula, eu vou deixar um link, um botão, para você acessar essa live onde eu ensino todas essas formulazinhas que estão aparecendo aqui, tudo bem? A gente fez várias análises bacanas. Mas o nosso objetivo aqui é pegar esse emaranhado de fórmulas, porque repara o seguinte, tudo o que está com esse símbolozinho de calculadora são fórmulas, são medidas que a gente criou. Só que, cara, olha quantas informações eu tenho na minha tabela. Eu tenho atendimento, data, código do cliente, total gasto e atendente. Então, essa minha tabela de atendimentos, ela só tem 5 colunas, só que além das 5 colunas, todas as fórmulas que eu fiz começam a aparecer aqui. Então, além da coluna de atendente, da coluna de número do atendimento, da coluna de código do cliente, eu começo a ter muita informação aqui. Então, fica muito confuso na hora de eu criar um relatório, eu saber o que puxar. Porque aqui a gente tem, além das 5 colunas, tem várias fórmulas que a gente fez. Então, fica muito confuso de trabalhar, porque tem muita informação junta dentro de uma única tabela. Então, como que a gente faz para organizar e deixar nossas fórmulas em um local separado? Porque é isso que a gente vai fazer normalmente. Você vai ter uma tabela, então a nossa tabela só tem 5 colunas, então eu quero deixar a tabela só com as 5 informações. Então essa minha tabela de atendimentos só vai ter atendente, só vai ter atendimento, código do cliente, data daquele serviço que foi prestado e total que o cliente gastou. Todo o restante, que são essas calculadorazinhas aqui, são fórmulas que eu fiz. E eu quero deixá-las num local separado, só para não ficar abarrotando a minha tabela de um monte de informação. Então, primeiro de tudo, como que eu faço para separar essas medidas em um novo local diferente? Deixa eu voltar aqui para a guia relatório. A gente não precisa obrigatoriamente voltar para a guia relatório para organizar as nossas medidas, mas vamos fazer por aqui, por exemplo. Ó, vamos lá. O que eu quero fazer? Se eu tenho uma tabela com atendimentos e mais todas essas fórmulas que eu fiz, o que a gente pode fazer é criar uma nova tabela e essa nova tabela vai simplesmente guardar as minhas medidas. Então vai ser uma segunda tabela exclusivamente para guardar as fórmulas que eu fiz, tudo bem? Como que eu faço para criar uma nova tabela? Aqui na guia página inicial do Power BI, a gente tem um botão chamado Inserir Dados. O que é esse botão de Inserir Dados? Ele vai basicamente abrir como se fosse uma planilha que a gente pode preencher do absoluto zero, como se estivesse preenchendo uma planilha no Excel. Só que eu quero criar uma tabela, eu não quero preencher nenhuma informação nela. Eu só quero criar uma tabela vazia e essa tabela vazia vai guardar as fórmulas que eu fiz, só para ficar organizadinho, como se fosse uma gavetinha que a gente está guardando as fórmulas de forma organizada ali. Então, não vou preencher nada de informação, a única coisa que eu vou fazer, eu vou dar um nome para essa tabela. Eu vou chamar essa tabela de medidas, tranquilo? Eu vou clicar aqui em carregar, porque essa tabela já vai automaticamente ser levada para o nosso Power BI, tudo bem? Vamos lá, ele está carregando aqui a nossa tabela, e repara o que vai acontecer, ó, ele está carregando aqui certinho, e vai aparecer para a gente, ó,
a segunda tabela. A gente tem a nossa primeira tabela de atendimentos aqui em cima e a nossa segunda tabela de medidas aqui embaixo. Inclusive, se eu voltar aqui na guia dados para ver a tabela, ó, primeira tabela de atendimentos está aqui, se eu clicar na tabela de medidas está lá. Ela não tem informação nenhuma, só tem essa coluna vazia. Tudo bem? Perfeito. E agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar todas essas medidas, ó, percentual de clientes que retornaram, clientes que vieram mais de uma vez no restaurante, total de faturamento, total de clientes, total de atendimentos e tal. Quero jogar essas medidas para dentro dessa nova tabela de medidas para deixar elas separadas. Então, por exemplo, como que a gente vai fazer isso? Vai ter mais de um jeito de fazer, eu vou te mostrar. Por exemplo, você vai clicar numa medida que você quer jogar para essa outra tabela. Por exemplo, cliquei na medida de faturamento. Quando eu clico na medida de faturamento, aparece aqui em cima uma guia chamada Ferramentas de Medida, que é para você poder editar essa medida. E aí você pode trocar essa medida de tabela. A medida está na tabela de atendimentos, eu quero jogar essa medida para a tabela de medidas. Como que você faz isso? Aqui em cima, ó, você tem um botão chamado Tabela Inicial. O que é tabela inicial? É a tabela onde você quer colocar as medidas. Tranquilo? E aí, está na tabela de atendimentos atualmente. Eu quero colocar na tabela de medidas. Então, vou clicar aqui para colocar na tabela de medidas. Tudo bem? Perfeito, ó. Coloquei na tabela de medidas. Agora, a minha fórmula a minha fórmula de faturamento já está na tabela de medidas. Então, já comecei a tirar a informação da tabela original de atendimentos. Beleza? E aí, primeira coisa muito importante que você precisa saber. Ah, Alon, mas pô, o faturamento é uma fórmula que eu fiz para calcular informações que estão na minha tabela de atendimentos. Se eu tirar a minha medida de faturamento da tabela de atendimentos, a fórmula não vai dar erro? Não. Se eu vier aqui nessa guia cálculos, os resultados já estão aqui. Ó, o faturamento está sendo calculado bonitinho. Então, primeira coisa que você precisa saber. Se você tirar a sua medida de lugar, tirei de uma tabela e botei na outra, onde você está guardando a sua medida não importa, o resultado vai ser exatamente o mesmo. É só questão de organização. Então não importa se a sua medida está na tabela A, está na tabela B, está na tabela C, ela sempre vai funcionar igualzinho, tudo bem? Beleza. Só que vamos lá, alguns pontos. Primeiro, vamos lá, repara que nessa nossa tabela de medidas, a gente, além da medida, tem aquela coluna 1 que ficou vazia, que era uma coluna inútil. Então, o que a gente pode fazer com essa coluna 1? Ocultar, para não ficar aparecendo aqui a coluna 1 à toa. Então, agora que eu já tenho uma nova medida aqui, eu posso ocultar essa nova coluna, essa coluna 1. Como que eu faço isso? Do lado aqui, ó, quando eu passo o mouse em coluna 1, tem esse olhozinho. Olhozinho significa que está aparecendo a nossa coluna. Se eu clicar no olhozinho, ó, ele vai riscar o olho e vai passar a ocultar a coluna. E olha que legal o que acontece quando eu tiro aquela coluna. Lembra, só tinha uma coluna que estava vazia na nossa tabela. A partir do momento que eu excluí, né, que eu ocultei aquela coluna, ele já entendeu que essa é uma tabela que vai ter somente medidas. Então, o que aconteceu? Aconteceram duas coisas com essa nossa tabela de medidas quando eu ocultei a coluna e deixei só a medida. Primeira coisa que aconteceu, ele colocou a tabela com esse símbolo de calculadora. As calculadoras aqui no Power BI, esses símbolos, indicam que foram fórmulas que eu fiz, que foram medidas que eu criei, tudo bem? Então ele já entendeu que é uma tabela específica para medidas, então ele já colocou o símbolozinho. Segunda coisa, não sei se você reparou, a nossa tabela de medidas ela estava aparecendo aqui embaixo. Por quê? Porque, a princípio, o Power BI ele organiza as tabelas em ordem alfabética. Então, primeiro estava atendimentos e depois medidas. Só que, quando o Power BI entende que é uma tabela só de medidas, ele fala assim, se é uma tabela só de medidas, quer dizer que você vai usar essas medidas o tempo todo no seu relatório. Então, vou fazer o seguinte, o Power BI fala assim, ó, vou colocar para você, Alon, a sua tabela de medidas lá em cima. Então, se eu tivesse 50 tabelas, não importa. A minha tabela de medidas vai ser a primeira, porque é a que eu mais vou usar. Porque a gente usa as medidas o tempo todo para colocar no nosso relatório. Tudo bem? Então, Alon, como é que ele sabe que é uma tabela de medidas? Lembrando, você colocou uma medida aqui e ocultou a única coluna que você tinha. Então, agora você não tem coluna nenhuma aparecendo na sua tabela. Você só tem medidas, então ele já entendeu isso. Tudo bem? Perfeito. Um ponto importante, tá? Só para você saber. Se eu voltar na guia dados, a minha tabela de medidas, a coluna 1 ainda está aqui. Só que repare que ela está meio apagadinha, quer dizer que ela está oculta. Então, aqui na nossa guia dados na tabela, até aparece a coluna. Mas lá no relatório, eu ocultei. Então, aqui na nossa guia relatório, não existe aquela nossa coluna 1. Tudo bem? Vamos lá. Só que agora você fala assim, Alon, você foi lá e tirou a medida de faturamento da tabela de atendimentos e jogou para medidas.
Pô, você não tem como clicar e arrastar? Aqui pelo relatório, ele não deixa clicar e arrastar a medida. Por exemplo, vou pegar a medida de ticket médio, clicar e arrastar. Por aqui ele não deixa. Então, por aqui pelo relatório, você teria que clicar na medida que você quer, vir aqui em tabela inicial e trocar para medidas. Alon, mas eu vou ter que fazer um por um? Se você fizer através dessa guia que a gente está aqui, a guia relatório, você teria que fazer um por um sim. Só que agora que eu quero te passar o bizu. O bizu está nessa última guia do Power BI, que é a nossa guia chamada modelo, que é a guia onde a gente geralmente cria relacionamentos, junta informações de várias tabelas. Nessa guia modelo, tem o segredinho, entre aspas, que são esses campos aqui do lado direito. Aqui dentro da guia modelo, ele permite a gente fazer tudo isso que eu falei. Arrastar uma medida de uma tabela para outra, então fica muito mais fácil. E eu posso arrastar várias medidas de uma tabela para outra ao mesmo tempo. Vamos testar? Deixa eu abrir aqui a tabela de atendimentos. Vou pegar, por exemplo, eu quero pegar o ticket médio e eu vou clicar nele, segurar o mouse e arrastar para a tabela de medidas. Então é só você pegar aqui no cabeçalho da tabela, né, de medidas, soltei. Quando eu soltei, olha o que ele vai fazer. Colocou o ticket médio. Perfeito. Alon, você falou que dá para fazer várias de uma vez. Perfeito. Você pode selecionar várias medidas. Como? Na tabela de atendimentos, eu vou pegar todas as medidas que estão aqui com essa calculadorazinha e você pode ir segurando a tecla Ctrl para selecionar mais de uma. Então, cliquei aqui nessa primeira medida, percentual de clientes que retornam. Segurei o Ctrl. Vou clicar na próxima medida. Segurando o Ctrl. Clica na próxima, na próxima, na próxima. E aí, você consegue ir selecionando várias. Pronto. Selecionando várias, você pode clicar e arrastar aqui até a tabela de medidas. E aí, quando eu soltar aqui, ele vai colocar pra gente todas as medidas ali bonitinho, Então agora, quando eu voltar para o relatório, todas as medidas já estão exclusivamente em uma única tabela. E a tabela de atendimentos já ficou muito melhor. A tabela de atendimentos só contém agora as informações que eu realmente tinha lá, que eram as 5 colunas que eu tinha. Só que não acabou. Eu falei que a gente ia organizar as medidas de uma forma impecável. Isso aqui tá bom, tá quase ótimo, mas ainda não tá impecável. O que seria impecável? Vem aqui comigo, vamos lá. Na tabela de medidas, eu fiz algumas análises sobre clientes. Então, por exemplo, que análise eu fiz sobre clientes? Eu fiz o LTV dos clientes. O que é o LTV dos clientes, Alon? O LTV dos clientes é quanto que os clientes gastam ao longo da vida toda deles no restaurante. Então, por exemplo, se você foi no restaurante hoje, gastou R$100. Se foi no restaurante semana que vem, gastou R$50 e nunca mais foi no restaurante, por exemplo, o que você fez? Você gastou a primeira vez R$100, a segunda vez você gastou R$50. Tranquilo? Então, ao longo da sua vida toda, naquele restaurante, você gastou R$150. Então, LTV é Lifetime Value, do inglês, que é quanto você gastou, o valor que você gastou ao longo da sua vida toda. Então, isso aqui é a média do quanto que os clientes gastam na vida, tudo bem? Então, é mais uma análise de clientes. Depois, eu fiz a quantidade de clientes, então eu fiz várias análises de clientes. Esse foi o primeiro tipo de análise que eu fiz. O outro tipo de análise que eu fiz foi análise mais global sobre vendas. Então, por exemplo, quanto que a gente teve de faturamento na empresa, qual que foi o ticket médio, qual que foi o número de atendimentos que a gente fez. Então, não são análises específicas sobre clientes, são análises mais gerais do restaurante. Qual foi o ticket médio aqui que a gente conseguiu ter em cada refeição, qual foi ali o faturamento da empresa, quantos atendimentos a gente conseguiu fazer, tranquilo? Então, agora imagina que você fale assim, Alon, cara, e se eu quisesse separar, dentro dessa tabela de medidas, 2 blocos? Um bloco só para as fórmulas que eu criei de clientes e outro bloco que eu criei só para as fórmulas de vendas, de faturamento, ticket médio e tal. Então, o legal aqui dessas tabelas de medidas é que a gente consegue criar subpastas. Então, dentro da tabela de medidas, eu consigo criar uma pasta para as fórmulas que eu fiz de vendas, uma outra pasta para as fórmulas que eu fiz de clientes e assim por diante. Vamos fazer isso? Como que a gente faz essa organização? De novo, lá na nossa guia modelo. Então, por exemplo, pensa comigo. Uma pasta que eu vou querer criar vai ser informações sobre clientes. Então, eu vou clicar aqui numa medida qualquer de clientes, por exemplo, LTV clientes. Cliquei no LTV clientes. Quando eu clico no LTV clientes, olha só, aqui do lado esquerdo, ele pergunta assim, Alon, você pode criar uma pasta para colocar essa medida que você selecionou de LTV clientes. Você pode dar um nome para essa pasta. Então, vou dar um nome para essa pasta, vou colocar aqui medidas clientes. Ou você pode chamar simplesmente de clientes. Perfeito, chamei de clientes. Quando eu chamar de clientes,
Ele vai pegar a medida que eu tinha selecionado, que era LTV cliente, ele vai criar essa pasta chamada cliente. E agora eu posso pegar qualquer outra medida e jogar para essa pasta de clientes. Por exemplo, eu vou pegar essa medida quantidade de clientes. Eu vou arrastar ela para essa pasta aqui, ó. Vou arrastar para a pasta clientes. Arrastei, já colocou ali. Posso colocar, por exemplo, ó, clientes que retornam. Clientes que retornam aqui para a tabela de clientes. O que mais? Os clientes que vieram mais de uma vez, que é esse cliente mais um. Vou pegar os clientes mais um e jogar aqui na tabela de clientes. Olha só, já criamos então nossa primeira pasta. Ah, Alon, agora eu tenho um outro bloco de informações que é sobre vendas, ó, faturamento, número de atendimentos, ticket médio. Então você clica em qualquer uma dessas outras medidas, por exemplo, faturamento, e vamos criar uma nova pasta. Eu vou vir aqui em pasta de exibição, chamar aqui de vendas. Show de bola. Você pode dar o nome que você quiser, chamei de vendas aqui. Ó, colocou então a medida de faturamento em vendas. Posso arrastar o número de atendimentos e o ticket médio para as vendas. Lembra, você não precisa fazer um por um, você pode selecionar as duas, ó. Número de atendimentos, segura o Ctrl, vem aqui no ticket médio e arrasta para dentro de vendas. E pronto, vamos voltar aqui no nosso relatório. Olha agora como é que ficou. Você pode fechar essas pastas. Vamos fechar tudo aqui, ó. Vou fechar todas as tabelas. Olha agora o nível de organização. Ficamos com uma tabela com os atendimentos que somente tem as informações relevantes ali que existem na tabela, qual o nome do atendente, qual o número do atendimento, total gasto e tal. E eu tenho a nossa tabela de medidas. Só que a nossa tabela de medidas, olha o nível de organização. Como se tivesse uma pasta dentro da outra no seu computador ali para organizar. Então você tem aqui, ó, quais medidas você tem? Medidas de clientes e medidas de vendas. Então, sempre que você quiser fazer uma análise, fica muito mais organizado para você encontrar as informações. Então, ó, quero fazer uma análise agora dos clientes. Então, vou abrir as informações dos clientes. Então, tá lá, percentual dos clientes que retornaram, ou seja, que vieram pelo menos 2 vezes, quantos clientes vieram mais de uma vez, qual que é o médio de gasto dos clientes, qual que tem a quantidade de clientes. Ah, não, agora eu quero fazer uma análise das vendas. Então, abre a pasta de vendas, tem lá faturamento, número de atendimento e ticket médio. Claro que aqui a gente tem 7 medidas, só que muitas vezes não é incomum você ter 20, 30 fórmulas no seu Power BI. E você pode ter muito mais blocos. Alon, eu posso ter um bloco ali de fórmulas, uma pasta para devoluções, uma para vendas, uma para clientes, uma para lojas, uma para funcionários. Então, quando você começa a ter muita informação, cara, é essencial a organização para você não se perder, senão você vai ficar com uma lista gigantesca de 30 fórmulas e com certeza vai ficar perdido. Então, agora você consegue organizar suas fórmulas de um jeito impecável. E eu quero saber, gostou do conteúdo dessa aula? Fez sentido aí para você? Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque ajuda muito o canal a crescer aqui, a gente distribui cada vez mais conteúdo para vocês. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. E se você chegou até o final, gostou dessa aula sobre organização aqui de fórmulas aqui dentro do Power BI, comenta aí se você gostou do conteúdo dessa aula. Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo também, hashtag até o fim Alon, para saber quem chegou até o final, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Vou colocar 2 conteúdos aqui para você, ó. Vou colocar um link, um botão para você acessar a live completa, onde eu ensino você a fazer todas essas fórmulas e todas as análises que tem aqui nesse arquivo, e um outro botão para você acessar nosso mini curso de fórmulas DAX, de fórmulas do Power BI, para você começar a ficar fera nelas, beleza? Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.